Princípios cristãos para os negócios. Introdução. Acabe foi um rei ímpio no antigo Israel e, portanto, não precisamos tirar nossas lições para a vida cristã dele. Mas, dito isso, podemos abrir uma exceção. Houve uma ocasião em que Ben-Hadad, o rei da Síria, foi extremamente exigente em suas ameaças contra Israel. E Acabe respondeu à sua ameaça de uma maneira que contém uma certa dose de sabedoria para nós. O rei de Israel respondeu: digam-lhe, quem está vestindo a sua armadura não deve se gabar como aquele que a está tirando. 1 Reis 20:11. Uma das tarefas de um empreendedor e empresário é aprender a ler o placar. Ele precisa aprender mais do que apenas as regras do jogo e deve fazer mais do que uma boa jogada aqui e ali. Ele precisa saber o que realmente ganha o jogo. Muitos jovens ansiosos por deixar sua marca nos negócios caem na armadilha de Ben-Hadad. Eles não reconhecem que seus planos, visões, aspirações, sonhos e, sim, devaneios não são nada mais do que vestir a armadura, e que o sucesso deve ser avaliado quando você está tirando a armadura. A graça do fracasso. Para pensar biblicamente sobre negócios, é necessário reconhecer que o sucesso é a graça de Deus e que o fracasso, identificado corretamente, também vem da mão de Deus. Vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, compraremos e venderemos e teremos lucro, quando não sabeis o que sucederá amanhã. Pois que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco de tempo e logo se desvanece. Tiago 4, 13 e 14. Nossas vidas e os empreendimentos comerciais que compõem uma grande parte de nossas vidas estão todos nas mãos de Deus. Cristãos fiéis às vezes têm que fechar seus negócios. Às vezes, o esforço desmorona. E quando isso acontece, como aconteceu com Jó, devemos dizer com Jó que o Senhor dá e o Senhor tira. E bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Se Deus deu o fracasso, então precisamos nos voltar em fé para a verdade estabelecida em Romanos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Isso não significa que tudo acaba bem em poucos dias. O propósito de Deus nesta passagem é nossa conformidade à imagem de Cristo. E tudo o que acontece aos santos de Deus é direcionado para esse fim. Nesse sentido, se o fracasso foi por causa de nossa relutância em elaborar um plano de negócio sensato, então devemos viver e aprender. E a parte de aprender, nesse caso, significa aprender a trabalhar melhor. Se o fracasso foi porque um asteroide caiu em nossa oficina e o seguro não pagou, então a lição é confiar mais profundamente em Deus. Portanto, os princípios aqui delineados não garantem bênçãos automáticas. O que eles fazem é permitir que a pessoa que o segue peça a Deus para abençoar o empreendimento sem que sua testa fique quente. 5 princípios básicos. Uma das coisas que descobriremos é que a base para ser um bom empresário cristão é a realidade de ser um bom cristão. Certos princípios não mudam só porque há uma caixa envolvida. Ao mesmo tempo, a pressão das realidades financeiras muitas vezes intensifica tudo. O primeiro princípio bíblico para cristãos nos negócios é a honestidade. Honestidade básica. Os negócios sempre envolvem transações financeiras, e nas transações financeiras é absolutamente essencial manter o polegar fora da balança. É absolutamente essencial manter o polegar longe da balança. Pesos diferentes e medidas diferentes, ambos são abominação ao Senhor. Provérbios 20:10. É importante notar que Deus não apenas desaprova um pouco esse tipo de coisa. Ter um sistema manipulado de medição, ou seja, um sistema fixo de trapaça, é uma abominação ao Senhor. Ele odeia esse tipo de coisa. O segundo princípio básico é que não há substituto para a competência técnica. Vês um homem perito na sua obra, perante reis será posto, não permanecerá entre os plebeus. Provérbios 22:29. Mark Twain uma vez definiu um clássico como um livro que todos querem ter lido, mas ninguém quer ler. De maneira semelhante, a competência nos negócios é uma habilidade que todos querem ter adquirido,
mas que ninguém quer adquirir. Em uma era em que a bajulação não é incomum, muitos jovens empreendedores passaram a sentir que seu desejo de sucesso é equivalente a ter um direito a ele. E quando ele não chega de maneira oportuna, eles se sentem pessoalmente ofendidos. O antídoto para isso é simplesmente um bom e antiquado trabalho árduo. Faça. Depois, faça de novo. Depois, faça novamente. Fique realmente bom nisso e não espere ficar bom logo no início de seus esforços. O terceiro princípio é que alguém nos negócios deve estar constantemente em guarda contra a autoilusão. Esse é complicado porque, na autoilusão, a pessoa envolvida é tanto aquela que é enganada quanto aquela que engana. Como isso é possível? Você conta uma história para si mesmo e então, maravilha das maravilhas, você a compra. Isso é um grande mistério. Como uma parte de minha mente pode me contar uma mentira e a outra parte de mim acreditar nela? As Escrituras apontam diferentes maneiras pelas quais podemos nos enganar. Há o homem que parece sábio nas maneiras do mundo, todo brilho, sem substância. E esse tipo de coisa é mencionado em 1 Coríntios 3:18. Depois, há a autoilusão, que surge por meio da falha em aplicar as Escrituras como elas estão sendo ensinadas. Tiago 1:22. Se você não é um cumpridor da palavra, mas apenas um ouvinte, você se engana. E outra forma de autoilusão, que não é mencionada pelo nome, mas é claramente aludida, é o erro de superestimar suas próprias habilidades. Somos instruídos a não pensar de nós mesmos mais altamente do que devemos pensar. Romanos 12:3. O quarto princípio é que o trabalho supera as palavras. Em todo trabalho há proveito, mas a conversa ociosa só conduz à pobreza. Provérbios 14:23. A natureza da conversa ociosa não muda só porque a conversa gira em torno de quanto dinheiro você pensou que ia ganhar nesse novo empreendimento. A conversa ociosa pode ser sobre muitas coisas. Sobre ganhar milhões, ou entrar na NBA, ou se casar com a altamente talentosa e graciosa Miss América. Tudo bem, divirta-se. As Escrituras nos ensinam que é muito fácil falar sobre o futuro. Aqui está uma passagem que citamos anteriormente, mas estamos usando-a aqui para fazer uma aplicação adicional. Vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, compraremos e venderemos e teremos lucro, quando não sabeis o que sucederá amanhã. Pois que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco de tempo e logo se desvanece. Tiago 4, 13 e 14. Essa soberbia em falar sobre o futuro dos negócios é possível, seja o plano de negócios razoável ou cheio de ilusões. Os melhores planos de ratos e homens frequentemente dão errado, que é uma maneira antiga escocesa de dizer que a lei de Murphy pode entrar em tudo. O quinto princípio básico é que a ideia de melhores práticas representa um princípio bíblico sólido. Pode haver certas práticas que você sempre permitiu em sua loja, mas o fato de que isso não ter destruído ainda não necessariamente recomenda a prática, pois não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com aqueles que se recomendam a si mesmos. Eles, medindo-se por si mesmos e comparando-se entre si, não são sábios. 2 Coríntios 10:12. Há uma tendência natural que todos temos de nos acostumarmos com o jeito que somos. Todas essas coisas podem atormentar um cristão nos negócios. Para o primeiro, a honestidade é crucial. Se Deus odeia pesos e medidas enganosas e seu negócio os usa, então isso significa que ele odeia seu negócio. Isso não é uma fórmula para o sucesso. Para o segundo, a competência é algo muito fácil de projetar, mas muito difícil de fingir. Se você sabe como falar um bom jogo, pode parecer competente para o cliente em potencial. Ele ficou impressionado com sua van e com o fato de você ter uma fita métrica no cinto. Mas então, depois da instalação dos armários da cozinha dele de cabeça para baixo, torna-se cada vez mais difícil disfarçar esse tipo de coisa. Isso porque marketing e produção são duas coisas muito diferentes. Se você faz um folheto brilhante e realmente bom, o que isso prova é sua expertise em fazer folhetos, não sua expertise em entregar o produto que foi fotografado tão lindamente no folheto. Então, você sabe como identificar seu negócio com Cristo. Não é um adesivo de peixe na vitrina da sua loja,
mas você ainda não aprendeu como alinhar o estado de sua competência e integridade com Cristo. A terceira questão é não permitir que seus devaneios governem seu comportamento. Não conte mentiras para si mesmo e chame isso de projeção de visão. O quarto princípio é que o trabalho supera e fala. O quarto princípio é que o trabalho supera a fala. O quinto é que você deve permitir avaliações do seu desempenho por pessoas que não são sua mãe. Princípios e métodos. Agora, alguns podem ter vindo a este vídeo procurando dicas de negócios e o que receberam foi um sermão sobre a vida cristã. Permita-me dizer algumas coisas que podem ajudar a aliviar sua decepção. O sucesso real nos negócios começará com os princípios, ou seja, os tipos de questões de caráter que acabamos de delinear. O princípio tem a ver com o ponto principal, e o método seria os meios que você usa para alcançar esse ponto. Um exemplo simples seria o primeiro princípio que mencionamos, que é a necessidade de honestidade básica. Recusar-se a enganar seu cliente é o princípio. Mas dois comerciantes diferentes podem empregar dois métodos diferentes para alcançar esse princípio. Um pode exigir verificações de antecedentes de todos os funcionários em busca de uma loja honesta, enquanto o outro pode ter um sistema para revisar todas as horas faturadas. Mas esses são apenas métodos, o que significa que eles não são obrigatórios da maneira que o princípio é. Isso não quer dizer que os métodos são opcionais e que é possível para o negócio simplesmente flutuar sem usar nenhum método. Não, você deve decidir sobre seus métodos e o negócio tem que funcionar ali. Mas duas coisas precisam ser lembradas. A primeira é que todos os métodos devem estar subordinados ao princípio apropriado. O sucesso nos negócios não pode ser reduzido a uma simples questão de reduzi-lo a uma técnica particular ou a um método específico. Quando isso acontece, seu navio pode ter um leme funcionando, mas com uma bússola quebrada. Por exemplo, aprender a ler uma fatura de lucros e perdas é um método. Contabilidade de partida dupla é um método. Ter uma empresa específica auditando seus livros é um método. A honestidade é o princípio, e você deve ter esses métodos arquivados em sua mente sob o princípio da honestidade. Para outro exemplo, a competência técnica é o princípio. Você pode utilizar diferentes métodos para treinar seus trabalhadores. Educação continuada, conferências, vídeos de treinamento que sua empresa produz e assim por diante. O treinamento contínuo seria uma maneira. Mas outro empregador poderia querer garantir a competência técnica por meio de seu processo de entrevista, buscando contratar pessoas que já são competentes. A segunda coisa é que os métodos, sendo o que são, podem ser alterados. Um negócio pode querer mudar como calcula o ano fiscal, por exemplo, dependendo de quando a maior parte de suas contas a receber tende a chegar. Uma mudança de método seria apropriada para buscar o princípio de forma mais eficaz. Mas simplesmente abandonar o método é provavelmente um abandono do princípio, porque lembre-se, os métodos não são opcionais. Este método, em vez daquele, é opcional. Mas, durante todo o tempo, o princípio permanece constante. Se nosso empresário sempre mantém um olho no princípio, ele pode reconhecer quando o método mais antigo começa a ficar aquém. Para um exemplo simples, digamos que, quando o negócio começou, havia apenas uma loja. Durante esses primeiros dias, o software de contabilidade era mais do que adequado. Mas agora que o negócio explodiu e ele tem 5 lojas em 3 cidades, ele pode muito bem decidir atualizar seu software de contabilidade. Mas ele está fazendo isso em busca do princípio, que seria seguir as melhores práticas quando se trata de manter sua contabilidade. Conclusão. Podemos concluir tudo isso com um pensamento adicional, um pensamento que abrange tudo o que dissemos até agora. Como pastor que aconselhou muitos cristãos ao longo dos anos, que se encontraram no meio de vários emaranhados comerciais, se houvesse um pensamento que eu pudesse deixar com todos que, se aplicado, tornaria o mundo inteiro um lugar melhor, seria este. Escreva. Se houver algum nível de obrigação financeira envolvido, escreva. Coloque no papel. A regeneração não torna a memória de todos perfeita. E o fato de todos irem para a mesma igreja não impede que uma das partes de um acordo de aperto de mão seja atropelada por um caminhão do correio,
deixando seus herdeiros e cessionários sem ideia sobre quais podem ser suas obrigações. E, como diz o velho ditado, amem a Deus, diga a verdade e ganhe dinheiro. 1. O que é a armadilha de Ben-Hadad? É o problema de se vangloriar enquanto veste sua armadura, em vez de depois da batalha, quando está tirando-a. É o problema de contar seus pintinhos antes deles nascerem. 2. De que forma o fracasso nos negócios é um presente ou uma graça? Deus está no processo de nos conformar à imagem de Cristo, e absolutamente tudo em nossas vidas é ajustado com esse fim em vista. Romanos 8:28. Quando o fracasso na terra é usado por Deus para nos levar a esse objetivo, nossa resposta deve ser a mesma que é exibida por Jó. O Senhor dá e o Senhor tira. Bendito seja o nome do Senhor. 3. Isso significa que Deus eventualmente garantirá que todo negócio cristão tenha sucesso? Não. Nem todo negócio cristão terá sucesso em termos de terra, em termos terrenos, mas tudo cumpre os propósitos que Deus designou. 4. Qual é o primeiro e fundamental princípio de negócios? O primeiro e fundamental princípio de negócios é a honestidade absoluta. O Senhor detesta pesos e medidas desiguais. Provérbios 20:10. Que é o que os comerciantes desonestos usam para enganar seus clientes. 5. Qual é o segundo princípio para negócios que foi discutido? É que não há substituto para a competência técnica. Provérbios 22:29. Se o homem faz seu trabalho honestamente e também o faz bem, ele está quase lá. 6. Qual é o terceiro princípio para o sucesso bíblico nos negócios? O homem que deseja ter sucesso nos negócios, biblicamente, deve ser um homem que está constantemente em guarda contra a tentação da autoilusão. 7. Qual é o quarto princípio? É que o trabalho supera a mera fala. Isso é verdade mesmo que as palavras sejam sábias em si mesmas, ou se as palavras disserem algo como o trabalho supera a mera fala. O trabalho é feito trabalhando e não falando sobre o trabalho. 8. Qual é o quinto princípio básico? O quinto princípio é que a competência técnica, mencionada anteriormente, é algo que deve ser reconhecido fora de seu círculo imediato. Se todas as avaliações online de seus negócios são brilhantes, mas também são todas de sua mãe e irmãs, então há um problema. Praticamente, todos os negócios têm um padrão reconhecido de melhores práticas. A responsabilidade externa é importante. 9. Qual é a diferença entre princípios e métodos? O princípio tem a ver com o ponto principal, e o método seria os meios que você usa para alcançar esse ponto. Um exemplo simples seria o primeiro princípio que mencionamos, que é a necessidade de honestidade básica. Recusar-se a enganar seu cliente é o princípio. Mas dois comerciantes diferentes podem empregar dois métodos diferentes para alcançar esse princípio. Um pode exigir verificações de antecedentes de todos os funcionários em busca de uma loja honesta, enquanto o outro pode ter um sistema para revisar todas as horas faturadas. Mas esses são apenas métodos, o que significa que eles não são obrigatórios da maneira que o princípio é. 10. Os métodos são opcionais? É assim que devem ser categorizados? Sim e não. Um método, em vez de outro, é opcional, desde que ambos honrem o princípio. Mas, como fazemos negócios em um mundo físico, sempre será necessário decidir por um método particular em algum momento. A pessoa que toma as decisões sobre quais métodos usar também deve saber e entender qual princípio está sendo buscado por esse método. Agora, um método pode obviamente ajudar um empresário a cumprir mais de um princípio, mas pelo menos um dos princípios deve estar em primeiro plano na mente do empresário. 11. Em que circunstâncias um empresário pode querer mudar um método por outro? Se ele sempre mantém um olho no princípio, ele pode reconhecer quando o método mais antigo está ficando aquém. Por exemplo, quando o negócio começou e havia apenas uma loja, o software de contabilidade era mais do que adequado. Mas agora que ele tem 5 lojas em 3 cidades, ele pode muito bem decidir atualizar seu software. Mas em busca do princípio, que seria seguir as melhores práticas quando se trata de manter a contabilidade. 12. Qual é a coisa mais importante
a lembrar de fazer. É crucial lembrar que você deve escrever, que você deve manter um arquivo, colocar no papel.